Putin está prestes a desembarcar na Ucrânia, mas será que o ditador realmente veio para discutir o fim da guerra? Vamos revelar tudo o que está por trás desse movimento. Enquanto isso, a Rússia atacou a fronteira da Romênia e a União Europeia corre contra o tempo para responder, mas o tempo pode já ter se esgotado. Putin e Trump apertam o cerco sobre Zelensky, e a pergunta que não quer calar é: existe alguma chance de escapar do jugo de um plano de paz imposto? O presidente ucraniano, aliás, acaba de revelar detalhes que até então eram desconhecidos. Um dos momentos mais explosivos da cúpula do G20 na África do Sul foi justamente quando o microfone e câmeras esqueceram de desligar durante uma reunião fechada. O que vazou dali? Um escândalo que antecedeu até mesmo o início oficial do evento. Enquanto isso, na Rússia, Peskov virou alvo de uma busca surpreendente, o que levou o Kremlin a tomar uma medida tão drástica. Esses são apenas alguns dos acontecimentos mais críticos desta noite de sábado, 22 de novembro. As notícias mais urgentes e exclusivas você acompanha aqui com análises que ninguém mais oferece. Fique por dentro dos fatos que estão sacudindo a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia e o mundo antes que todos os outros saibam. A tensão na fronteira romeno-ucraniana atingiu um novo patamar. Drones russos atingiram em cheio o ponto de passagem de Orliva-Karageorgievo, o único corredor de balsas que liga a Ucrânia à Romênia. O ataque destruiu infraestruturas vitais, segundo a autoridade aduaneira romena, paralisando completamente o tráfego de embarcações e bloqueando o fluxo de mercadorias. Isso significa que, pela primeira vez, Moscou mirou deliberadamente em um ponto estratégico que funciona como uma porta de entrada da Ucrânia para a União Europeia. As autoridades já estão em campo avaliando os danos, e os viajantes são orientados a buscar rotas alternativas para cruzar a fronteira. Embora as Forças Armadas romenas tenham decolado para monitorar a situação, elas garantem que não houve violação do espaço aéreo nacional. Ainda não se sabe a extensão exata dos estragos, mas uma coisa é certa: não se tratou de um ataque aleatório. Foi um golpe calculado contra uma rota crítica por onde passam não só cargas comerciais, mas também ajuda humanitária e alternativas de exportação para Kiev. Zelensky resumiu o dilema ucraniano com uma frase cortante: o país arrisca perder seus parceiros ou sua dignidade diante do chamado Plano de Paz americano. Essa declaração expôs a verdade nua e crua. O que está em jogo não são negociações, mas sim pressão. A Ucrânia se vê acuada por um ultimato duplo. De um lado, Trump exige a aceitação de seu plano até o dia 4. Do outro, Putin promete intensificar os ataques e avançar sobre novos territórios caso Kiev recuse. Em Moscou e Washington, a mensagem é clara: Zelensky precisa ceder, e precisa ceder agora. Quanto mais tempo passa, menos margem de manobra ele tem. Cada pedaço de terra perdido é um passo rumo à rendição. Em Kiev, as propostas estão sendo analisadas, mas a reação já é previsível. A Ucrânia prepara ajustes e insiste em fórmulas alternativas. Zelensky deixou claro que os interesses nacionais não serão sacrificados, que qualquer mudança constitucional exigida pelos planos externos enfrentará resistência. Ele terá que negociar, mas não a qualquer custo. Se o acordo não lhe agradar, a guerra continuará. A ameaça, porém, é clara: se rejeitar o plano, os Estados Unidos podem reduzir o apoio militar e de inteligência. Será mesmo verdade? Em algum momento Kiev não terá escolha. Não faz muito tempo, Trump declarou em tom categórico: você não tem cartas na mão. Não esqueça, eu avisei que essa guerra nunca deveria ter começado. Acho que Zelensky deveria ter fechado um acordo há 1 ou 2 anos, ou melhor ainda, evitado o conflito desde o início. Seria a jogada certa, mas vocês não tinham o presidente certo. Não haverá milagres, nem ajuda eterna. Enquanto isso, o vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, detalhou os 3 pilares do plano de paz trumpista e deixou claro que Kiev não tem alternativas reais. Segundo ele, qualquer proposta deve pôr fim aos massacres, preservar a soberania ucraniana, satisfazer tanto Moscou quanto Kiev e garantir que o conflito não recomece. Quem critica o plano nas palavras de Vance, ou não entende sua essência ou vive de ilusões. Há quem acredite que basta enviar mais dinheiro, mais armas ou impor mais sanções para que a vitória esteja ao alcance. Mas a paz não será conquistada por diplomatas incompetentes ou políticos que vivem de fantasias. Enquanto a pressão aumenta, Trump nomeia um novo representante especial para o plano de paz. Fontes indicam que o escolhido é um ex-colega de Vance na universidade e seu amigo próximo, agora secretário do Exército, Doug Bush. Há rumores de que Trump pretende enviá-lo a Moscou em breve. A mensagem é clara: ou Kiev aceita as condições ou ficará sem apoio.
Do outro lado do mundo, a cúpula do G20 na África do Sul começou sem os Estados Unidos, e a declaração final foi redigida de propósito para excluir Washington. Na Casa Branca já classificaram o episódio como uma vergonha. Líderes de 20 nações, incluindo Malásia e Egito, foram recebidos pelo presidente sul-africano, mas o verdadeiro jogo aconteceu nos bastidores. Delegações negociaram e aprovaram um rascunho da declaração final sem a participação americana, confirmaram 4 fontes. O documento toca em um dos temas mais sensíveis para Trump, a agenda climática. Apesar dos protestos da administração americana, que nega o consenso científico sobre o impacto humano no aquecimento global, o texto menciona diretamente as mudanças climáticas. O rascunho também aborda desequilíbrios econômicos globais, como superávites e déficits comerciais excessivos, que distorcem fluxos de comércio e quebram cadeias de suprimentos. Para países deficitários, o documento recomenda medidas para conter empréstimos insustentáveis e priorizar investimentos em reformas estruturais que impulsionem o crescimento. Já para nações com superávit, sugere-se a redução de subsídios e outras práticas que distorcem o comércio, além de estímulos ao consumo interno. Um alto funcionário americano chamou a tentativa de fechar o texto sem os Estados Unidos de uma vergonha, e alertou que isso enfraquece a unidade do G20. O que deveria ser uma cúpula de cooperação global virou um palco de demonstração de descontentamento com Washington. Enquanto isso, um momento constrangedor marcou o evento. Durante um discurso do presidente sul-africano em uma sessão fechada, o ministro das Relações Exteriores precisou interromper para comunicar uma informação urgente, supostamente confidencial. O problema? Ninguém desligou o microfone nem as câmeras. Todos os segredos foram expostos ao vivo. Algo sempre novo vem da África, brincou alguém, mas a situação era séria. As câmeras ainda estão ligadas. Elas deveriam estar desligadas. Não sei por que isso aconteceu, admitiu o ministro, visivelmente desconcertado. O que exatamente não deveria ter sido revelado? Por que os equipamentos não foram desativados? O incidente no G20 permanece um mistério. Enquanto isso, o Kremlin volta a insinuar viagens de Putin a territórios ocupados da Ucrânia, sugerindo que o líder russo pode visitar essas áreas ainda antes do fim do ano. A pergunta que fica é: para quem e com que propósito? A escalada da retórica não deixa dúvidas de que Moscou está preparando o terreno para novos movimentos. E o mundo assiste sem saber ao certo o que virá a seguir. Já em abril de 2023, o Kremlin explorou a imagem de Putin em territórios ocupados, com a mídia estatal russa noticiando uma visita às regiões de Kherson e Luz. Investigações independentes confirmaram que o deslocamento ocorreu, mas sob um rigoroso protocolo de segurança. O líder russo jamais se aproximou a menos de 130 quilômetros das posições ucranianas. Se a viagem se concretizar agora, dificilmente a estratégia será diferente. Locais meticulosamente preparados, riscos calculados ao milímetro e uma operação de segurança que envolve não apenas as Forças Armadas, mas também unidades de defesa territorial, forças especiais, polícia, agentes de proteção ferroviária e outras estruturas estatais. O foco? As áreas onde o perigo de sabotagem é considerado máximo. E os sinais de alerta não param por aí. Entre os dias 15 e 17 de novembro, 2 trens na linha férrea número 7, entre Varsóvia e Dorovsk, há um corredor vital para a fronteira ucraniana, foram alvo de explosivos que danificaram os trilhos. Coincidência? Improvável. Em tempos como estes, onde a guerra não é declarada, mas também não há paz, onde as ameaças são híbridas e os ataques visam desestabilizar a sociedade, a única resposta eficaz é a união de todas as forças do Estado. É exatamente isso que estamos fazendo, inclusive no âmbito do Programa Europeu de Defesa Aérea, onde a Polônia assume um papel central. Detalhes são sigilosos, mas uma coisa é certa: pelo menos metade dos contratos serão destinados a empresas polonesas. Enquanto isso, na Rússia, o escândalo envolvendo o dublê de Putin, o artista Alexandre Pskov, ganha novos capítulos. Procurado oficialmente por dívidas de 13 milhões de rublos, o ex-astro dos palcos viu sua vida desmoronar. Há poucos anos, Pskov cobrava até 5 milhões por apresentações e ostentava 2 luxuosas residências em Moscou. Agora, com a empresa fechada pela Receita Federal, o teatro falido e os credores à porta, o artista de 63 anos reduziu seu cachê em quase 12 vezes, aceitando apenas 400 mil rublos por show com um rider enxuto ao extremo. A ironia é cruel. O mesmo regime que o elevou ao estrelato agora o persegue, expondo a fragilidade de quem um dia acreditou na ilusão do poder.
Do outro lado da fronteira, Lukashenko brinca de ser magnânimo. Com pompa e faixas anunciou a libertação de dezenas de presos, incluindo 2 padres católicos condenados por crimes contra o Estado. A justificativa? Um gesto de boa vontade após um pedido do Papa Francisco e, supostamente, um acordo com os Estados Unidos. Mas não se enganem, o ditador bielorrusso não faz nada sem cálculo. Ao mesmo tempo, anunciou a libertação de 30 cidadãos ucranianos, todos condenados por crimes graves em território bielorrusso. A mensagem é clara: Lukashenko quer se apresentar como mediador, mas só age quando lhe convém, e sempre com um olho nas câmeras. A guerra não acabou. Ela apenas mudou de forma. E enquanto os líderes jogam seus jogos de poder, cabe a nós permanecer vigilantes, questionar e exigir respostas. Porque no fim das contas a única coisa que separa a manipulação da verdade é a nossa capacidade de enxergar além das cortinas. Até a próxima, e que as notícias sejam sempre a nosso favor.